Olá, eu sou Haroldo Dutra Dias e esse é o canal Odisseia Academy. Você sabia que as suas emoções não surgem diretamente dos fatos, mas das regras inconscientes que você aplica a cada um deles? Que regras são essas? Como essas regras cognitivas dirigem a nossa vida sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta disso? Eu me lembro de um caso de um rapaz que dizia que as pessoas não o amavam e por isso ele se afastava e se isolava da vida. Quando ele foi perguntado o que era ser amado, ele apresentou um rol de condições, uma série de regras. E quando a gente olhava para aquilo, era praticamente impossível um ser humano atender todas aquelas regras. Então a gente percebeu que ele tinha estabelecido um conjunto de regras tão difíceis de serem cumpridas por um ser humano normal, que ele jamais encontraria alguém extraordinário, um super-homem, uma mulher maravilha, capaz de amá-lo dentro de todas aquelas exigências. Bom, qual era o caminho? Ele precisava rever cada uma dessas regras. Então, antes da gente continuar aqui, se inscreva no canal Odisseia Academy, acione aí o sininho para você ser notificado de novos vídeos e de conteúdos como esse. Eu estou te aguardando aqui no canal, a gente sempre aborda esse tipo de tema. Aqui você encontra conteúdos sobre desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos lá. Quando nós estamos falando de regras, a terapia cognitivo-comportamental, ela diz que essas regras apontam para crenças muito centrais e crenças condicionais também. Ou seja, nós estamos falando de experiências muito fortes que a pessoa viveu na infância, na adolescência, ao longo da sua vida, experiências que moldaram a sua maneira de compreender o mundo, moldaram a sua maneira de compreender as pessoas, os relacionamentos. São uma espécie de mapa, de GPS da pessoa. Ela se desloca, ela se relaciona com outras pessoas, ela se orienta por esses mapas. Mas pense comigo, e se nós tivermos algumas falhas nesses mapas? Já imaginou se o seu GPS estiver com defeito? Se ele estiver te indicando um caminho que não é o melhor? Um bom caminho é aquele que te leva mais rápido ao destino de forma mais segura. Mas imagine que eu tenha que abrir mão de segurança. Eu chegue rápido, mas com total insegurança. Imagino que eu esteja seguro, mas demore muito para chegar. O que seria um GPS desse? Seria um GPS que está te provocando sofrimento emocional, autossabotagem, distorções, que te deixam numa condição disfuncional. As regras, as crenças existem para que a gente possa se adaptar à vida, para que a gente possa se adaptar às pessoas. Ou seja, para que a gente possa viver de forma funcional. Se essas regras se tornam disfuncionais, elas começam a prejudicar a minha forma de viver e de me relacionar com as outras pessoas. Pois bem, as regras são como lentes. Elas ampliam determinados aspectos e desconsideram outros. Isso pode ser muito bom, mas pode também ser muito ruim. Eu quero te dar um exemplo. Digamos que você tenha vivido experiências na sua infância, em algum relacionamento, na sua adolescência, e você tenha construído uma regra. Eu não sou bom o suficiente. Uma crença. E essa crença vem de uma experiência dolorosa que você viveu. E por causa dessa crença você cria uma regra. Para que eu seja bom, para que eu prove a mim mesmo que eu sou bom o suficiente, eu tenho que fazer X,
Y, Z, eu tenho que suportar A, B, C, D. Quando a gente olha para essas regras, o que você precisa fazer para se sentir com uma boa autoestima? Para você se sentir como uma pessoa que é boa, que é competente, o que você precisa fazer? Você já pensou nessas regras? Outra regra é: para eu ser feliz no meu casamento, no meu relacionamento, precisa ter isso, isso, isso e aquilo. E aí você olha para a razoabilidade dessas regras. Será que um relacionamento feliz tem que atender todas essas regras? Ou quando você diz assim, uma pessoa compreensiva é uma pessoa que faz A, B, C, D. E se faltar o C? E se faltar o B? Essa pessoa deixa de ser compreensiva? Será que a vida é assim, tudo ou nada? Será que as pessoas são assim? Será que se alguém não preencher todos os itens da minha lista, eu não posso manter o relacionamento? Isso vai prejudicar a minha convivência? Eu não posso seguir adiante? É aí que está o problema das regras. Quando regras não são atendidas, o que acontece? Eu me sinto rejeitado, eu me sinto diminuído, eu me sinto incapaz. Porque, na verdade, você está usando um mapa inadequado para chegar onde você gostaria de chegar. Isso te leva a transformar tudo numa catástrofe, a rotular de forma muito rígida as coisas. Isso te leva a ficar o tempo todo tentando ler o pensamento e o sentimento das pessoas. Basicamente é o seguinte: imagina um pescador. Se ele tem uma rede muito fechada, com os espaços muito pequenos, ele vai pegar mais tipos de peixe. Por exemplo, peixes pequenos, medianos e grandes, essa rede vai pegar. Peixes muito pequenininhos vão passar por esses espaços pequenos da rede. Mas digamos que ele use uma rede com espaços mais amplos. Essa rede só vai pegar peixe grande. Qual que é a metáfora aqui? A rede que você usa para pescar determina o tipo de peixe que você vai pegar. É a sua rede que seleciona. É a sua rede que diz o que vai passar e o que não vai passar. Nós também temos uma rede dessa. Quando nós saímos em busca de compreensão, nós usamos uma rede para selecionar o que é compreensão. Quando nós procuramos amor, nós usamos uma rede que define o que é amor. Quando nós buscamos prosperidade e sucesso, a mesma coisa. Nós também utilizamos uma rede que define o que é e o que não é sucesso. E essa rede vai determinar o que eu vou recolher da vida, o que eu vou recolher dos relacionamentos, o que eu vou conseguir. Tudo isso é determinado pela minha rede. Conclusão: eu consigo mudar o mundo? Eu consigo mudar a personalidade das pessoas? Não. Eu consigo mudar todas as circunstâncias? Não. Eu consigo mudar todos os fatos? Não. Mas eu posso mudar minha rede? Posso. Posso. Frequentemente, nós precisamos fazer ajustes na nossa rede de pesca. Por uma razão muito simples. Vamos voltar àquela ideia do GPS. Mapa não é território. Se o seu mapa estiver errado, você vai se deslocar de forma errada. O seu mapa não reflete totalmente a realidade. Ele é apenas um guia. Ele é apenas uma orientação geral para que você não possa se perder. Por isso, nós sempre necessitamos revisar nossas regras, nossas crenças, para que a gente possa viver de forma mais adaptativa,
viver de forma mais inteligente, de forma mais feliz. Vou dar alguns exemplos de regras. Talvez você esteja se perguntando, está um pouquinho abstrato. Poderia dar um exemplo mais concreto? Sim. As regras geralmente começam com os verbos. Eu tenho que, eu preciso de, eu nunca posso fazer. Essas são as regras. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Fulano tem que fazer isso, 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 isso. Eu preciso disso, 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 disso. Essa pessoa precisa disso, disso, disso. Eu jamais posso fazer isso, isso, isso. Essas são as regras. Como regras do jogo. Pensa nas regras de trânsito. Né? Placa de pare, eu tenho que parar. Sinal vermelho, eu paro. Sinal verde, eu sigo. Né? Proibido virar à esquerda, eu só posso virar à direita. E vice-versa. São regras. Regras determinam o fluxo. Regras determinam como você se desloca. Quando nós estamos falando da vida, as regras determinam como você se relaciona com as outras pessoas. As regras determinam o que você espera das outras pessoas. E aqui nós temos um ponto sensível. O que você espera das outras pessoas? Quais as expectativas? Como você quer que elas se comportem? Qual é o seu padrão? Você contrata alguém e na sua cabeça, uma pessoa competente é uma pessoa que faz A, B, C, D, E, F, G. Será que você disse isso para a pessoa que você está contratando? Será que você deixou claro para a pessoa quais são as regras que você segue para definir se uma pessoa é ou não é competente? Será que você deixou claro para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu marido, para a sua mulher, quais são as regras que você utiliza para considerar um relacionamento feliz? Um casamento feliz? Um casamento feliz é um casamento que tem A, B, C, D, F, G. Você conversou isso? Porque se você não conversou, pode ser que você esteja jogando xadrez e a outra pessoa está jogando dama. São regras totalmente diferentes. O que você acha que é vantagem, a outra pessoa acha que é desvantagem. O que ela acha que é uma desvantagem, para você é uma vantagem. E aí começam todos os tipos de desentendimento. Nós usamos regras diferentes. Regras diferentes para conviver com os nossos colegas de trabalho. Nós usamos regras diferentes para conviver com os nossos familiares. Nós usamos regras diferentes para o relacionamento afetivo. Nós usamos regras até para gastar dinheiro, utilizar o nosso dinheiro, para tomar decisões sobre patrimônio, decisões financeiras. Nós usamos regras até para decidir o rumo da nossa vida. Qual o significado da sua vida? Qual o sentido da sua vida? O que você deseja construir para a sua vida? Essas decisões são tomadas com base em regras que você criou. A boa notícia aqui é, da mesma maneira que você construiu regras, e as regras surgem das crenças profundas que você tem, e essas crenças foram adquiridas em experiências vividas, esse é o ponto. Ninguém constrói regras porque entrou numa sala e falou, eu vou construir uma regra, eu agora vou mudar a minha crença. Não é assim que funciona. Crenças e regras surgem de experiências vividas. Você tem razões para acreditar nisso. Você viveu experiências, por isso você acredita nisso. A boa notícia é, eu posso mudar crenças e regras. Eu posso mudar. Por que eu posso mudar? Porque como ser humano eu posso viver novas experiências. Como ser humano eu posso ressignificar as experiências vividas. Como ser humano eu posso avaliar, validar até que ponto a experiência que eu vivi me permite criar uma regra tão ampla como essa que eu criei. A técnica aqui, portanto, é
olhar para a origem daquela crença e daquela regra e reinterpretar. Então eu posso ressignificar eventos passados. Você era criança e ouvia, por exemplo, frases depreciativas do seu pai, da sua mãe, de pessoas que conviviam com você. Isso te traumatizou. Isso impactou sua autoestima. Mas hoje você é uma pessoa adulta, autônoma, que tem vida própria. Existem outras pessoas na sua vida que gostam de você e que estão te dizendo coisas muito positivas a respeito das suas habilidades, dos seus dons e dos seus talentos. E por que você não escuta? E por que você dá mais importância para aquilo que você ouviu quando era criança e menos importância para aquilo que você está ouvindo agora, que inclusive é muito mais real? Porque o que você está ouvindo agora tem muito a ver com as decisões atuais, com as suas habilidades, com seus talentos atuais. E hoje você tem muito mais possibilidades do que você tinha quando era criança. Por que isso? Se eu olho para as experiências vividas e ressignifico aquilo, se eu entendo que a pessoa que me depreciou também estava vivendo um momento, também tinha suas limitações, também tinha suas dificuldades, eu começo a colocar tudo no lugar. Eu começo a adequar. Aquilo que parecia algo gigantesco, eu reduzo, eu adequo, eu adapto. E esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Ressignificar experiências que geraram crenças, que geraram significados, que geraram regras. Outra técnica muito importante, e nós não podemos esquecer isso, toda regra, toda crença está associada a estados emocionais. A experiência vivida está carregada de emoções. Por isso que a crença é poderosa. Por isso que uma regra, uma interpretação que eu faço da realidade é tão forte, porque ela tem um vínculo emocional. Então eu posso, ao construir novas regras, ao construir novas crenças, eu posso associar isso a estados emocionais fortalecedores. Aqui entra uma coisa muito curiosa. É uma espécie de reengenharia emocional. Eu fixo aquilo que tem um peso emocional. As memórias mais densas, as memórias mais importantes, são aquelas ancoradas em estados emocionais. Então, por que você não ancora suas experiências? Agora, por exemplo, se você está assistindo a esse vídeo, se você está pensando nisso que eu estou te dizendo, por que você não aplica isso ancorando a um novo estado emocional? Por exemplo, levante, saia ao ar livre, respire fundo, faça uma caminhada num dia ensolarado, permita-se sentir alegria, entusiasmo, esperança. E nesse momento que você está se sentindo bem, está de cabeça erguida, o sol batendo em você, você está respirando, é esse o momento adequado para você reformular uma crença. Esse é o momento adequado para você trabalhar regras. Porque você está ancorando a nova regra, a nova crença, a um estado emocional poderoso. Seja de alegria, ou seja de emoção mesmo. Às vezes você fica emocionado com o fato, muito emocionado, muito tocado, que até chora. Esse é o momento para você criar uma nova regra. Esse é o momento para você criar uma nova crença. Porque memórias fortes e profundas são aquelas ancoradas em estados emocionais. Se eu não consigo ancorar a minha memória em estados emocionais, essa memória não tem força. E veja, eu não posso substituir todas as minhas crenças, todas as minhas regras de uma vez só. Esse é um processo gradual, porque crença não é apenas uma construção intelectual, racional. A regra
não é apenas uma construção intelectual. A regra é fruto de uma experiência vivida. A regra, a crença, é fruto de algo que tocou você, que mexeu com o seu emocional. Esse é o ponto importante. Então, não se trata apenas de ler um livro. Não se trata apenas de assistir a uma palestra, ouvir a um vídeo. Não. A mudança de crenças, a mudança de regras é fruto de experiências que eu vivo com forte carga emocional. Mas eu posso criar essas experiências. Eu posso, num ambiente protegido, com estratégias, criar experiências, induzir estados emocionais que me permitam construir novas crenças. Isso é muito comum de acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu algum trauma, algum abuso, quando ela faz uma terapia com alguém, o que ela está construindo? Com aquele terapeuta, com aquela terapeuta, essa pessoa está construindo uma relação segura, saudável, que possa ancorar a construção de uma nova experiência. É exatamente isso que ela está procurando. Quando você conversa com alguém, quando você se abre, quando você escuta, o que você está tentando é construir uma nova experiência que possa ser uma alicerce da sua nova crença, da nova regra que você vai criar. Resumindo, regras são como regras de trânsito. Elas definem como que você vive, como você se relaciona com as pessoas, como você lê o mundo. Isso são regras. Essas regras têm uma origem, crenças profundas. Essas crenças também têm uma origem, experiências fortes que você viveu. Na infância, na adolescência, na vida adulta, não importa. Experiências que você viveu. E por que você se lembra dessas experiências? Você somente se lembra delas porque elas têm uma alta carga emocional. Aqui está o segredo. Emoções fortes, associadas a experiências fortes, geram memórias poderosas. Nós chamamos de memórias emocionais. É um estado emocional que se junta com uma experiência. Isso gera uma memória emocional. A partir dessa memória emocional, você constrói crenças e regras. E essas crenças e regras continuam te dirigindo, mesmo que já tenham passado 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Por isso, não basta conversar com você. Por isso, não basta te dar um livro para ler. Não é suficiente. A mudança de regras e crenças exige que você crie novos estados emocionais e novas experiências para que você possa associá-los e construir novas regras, novas crenças que vão servir para esse novo ciclo da sua vida. O importante aqui é, nós sempre estamos mudando. A vida sempre está mudando. É sempre tempo de mudar, aperfeiçoar crenças e regras para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver a vida adequada para cada um de nós. A vida dos seus sonhos, a vida nos seus próprios termos. Lembre-se disso. Transformar suas regras é assumir o comando do seu estado emocional, da sua mente, da sua própria vida. Gostou desse conteúdo? Compartilha com a gente. Conta aqui uma experiência forte que gerou uma crença, uma regra, que está aí conduzindo a sua vida, que está determinando como você age. Conta pra gente. É ótimo, porque nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que vai inspirar todos que estão assistindo a esse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e para mais vídeos como esse, me acompanhe aqui no canal Odisseia Academy.